E graças a Deus. Pega esse aqui. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Ai. Feliz Dia das Mulheres. Que bom que você conseguiu chegar aqui nessa noite. O Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Aleluia. Que alegria, irmãos, estar aqui. E que o Senhor faça nessa noite aquilo que está no coração dEle. Eu queria te convidar a não olhar para mim nessa noite. Eu tinha preparado em meu coração algo, mas o Senhor veio e mudou completamente. Porque o que Ele quer fazer essa noite, Ele quer começar a fazer em mim também. Então, abra o seu coração. E peço para que o Senhor fale com você nessa noite. Harrison, é muito bom te ter aqui. Que bom. Glória a Deus. O Senhor vai falar conosco. Amém? Amém? Não é a Kel. É o Senhor. E o poder da sua palavra. Amém? Meus irmãos, o Senhor ministrou o meu coração nessa noite para falar com a sua igreja. E também ao meu próprio coração. É sobre o nosso valor para Ele. Nós somos tão preciosos para o Senhor. Somos como joias, somos como pérolas, somos como troféus da sua vitória. Quando o Senhor entra na nossa vida, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, e o Senhor começa a trabalhar no nosso coração, muitas cadeias se rompem, muitas feridas são curadas, muitas histórias são restauradas. E cada vez que o Senhor avança em nossas vidas, trazendo restauração, cura, restituição, cada história que nós entregamos, cada mazela, cada ferida, é como um troféu do poder e da glória do nosso Deus. Quando decidimos entregar a Ele todo o nosso coração, a nossa história, por mais feia que seja, por mais difícil que seja, por mais frustrante que seja, o Senhor é poderoso para transformar nossas cinzas em beleza. Diga assim, beleza, ao invés de cinzas. Pérolas, ao invés de feridas. É isso que o Senhor quer fazer. E vai continuar fazendo na minha vida e na sua vida. Amém? O que é uma pérola? Eu pedi para o pessoal da mídia até colocar aí. Olha que linda, pessoal. O que é uma pérola, pessoal? É uma pedra de muito valor. Por que a pérola é preciosa? Alguém poderia me dizer? Por que se dá tanto valor a uma pérola? Porque é muito difícil se encontrar. E a pérola, ela é a única pedra de origem animal, biológica. Ela não é o resultado de uma mutação no solo, nas rochas, né? Ela não é mineral, ela é de origem animal. Ela é produzida no interior de uma ostra, né? Que é um animal, um ser vivo, um molusco, certo? Talvez a gente olhe assim e veja a ostra tão quietinha, paradinha, né? Dura, tem aquela casca calcificada ali por fora, mas lá dentro há um ser vivo, há um molusco, né? E a pérola, ela é justamente tão preciosa, porque ela é muito rara de se encontrar. E além disso, meus irmãos, a pérola, ela é uma pedra que ela se origina de maneira natural. Eu acho que a maioria aqui sabe como que se forma uma pérola, né? Mas ela é tão rara, que os estudos dizem que a cada 10.000 pérolas, apenas uma produz, a cada 10.000 ostras, apenas uma produz uma pérola.
Olha que difícil. É claro que hoje a gente tem no Brasil, no mundo inteiro, viveiros de ostras, né? A galera vai lá, cultiva, como fala, e ali, né, consegue produzir muitas pérolas. Mas essas pérolas produzidas em viveiros, elas não são tão preciosas como as naturais. E faz um teste, né, para saber se ela é realmente uma pérola natural, né, que é a pérola de muito valor. Assim é a minha e a sua vida também. As pérolas são produzidas a partir de dor. As ostras são animais que fazem filtragem. Então, elas estão ali, parece que ela está totalmente fechada, né? Mas não está totalmente fechada. E ela se alimenta de pequenos elementos da própria água. Então, o mar está sempre em movimento e sempre traz pequenos parasitas, né? Até mesmo substâncias biológicas, e a ostra faz essa filtragem. Mas, de vez em quando, ou um pequeno grão de areia, ou qualquer outra substância, até mesmo um parasita, consegue passar essa filtragem, e por fora a ostra é muito dura, mas por dentro ela é muito sensível. E quando esse intruso consegue penetrar a camadinha que cobre o interior ali da ostra, ele causa nela uma ferida. E quando a ostra entende que ela foi ferida e que ali há um intruso, ela começa a liberar uma substância maravilhosa chamada madrepérola, ou mãe da pérola, né? A madrepérola. E a madrepérola começa a revestir aquele intruso, calcificando ele, e aí esse processo dura anos, até transformar em uma linda e preciosa pérola. Mas a pérola, meus irmãos, não é a ferida. A pérola é aquilo que causou uma ferida na ostra. A madrepérola vai lá, começa a revestir, para que aquele intrusinho nunca mais fira aquela ostra por dentro. A pérola é um sinal de que a ferida foi curada. A pérola é aquilo que feriu a ostra um dia, mas que foi transformado em algo de muito valor. A pastora Tânia Teresa fala sobre esse processo de ostras e pérolas, e ela fala que nesse momento, quando a ostra é invadida por um intruso, por um grãozinho de areia, ela pode ter dois tipos de reação. O primeiro é o mais perigoso. Ela é invadida por um grãozinho de areia e ela se fecha. E ela se fecha com tanta força, que aí ela não consegue mais absorver a água do mar. E a água contém sal, sódio. E é preciso para que haja cura dentro dela. Ela se fecha, o processo inflamatório começa, mas não tem como ser curada. Porque ela se fechou com tanta força que ela não consegue filtrar mais nada, e aí a infecção começa lá dentro, ela começa a apodrecer, e ela morre. E o outro processo é o processo natural. Ela pode, apesar da ferida, começar o processo de cura aberto. Isso nos lembra a nossa vida. Nós, como Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vocês vão se machucar. Pessoas vão ferir vocês. Injustiças vão acontecer com vocês. Calamidades, coisas terríveis. Mas tenham bom ânimo. Mantenham-se abertos à cura, apesar da ferida. Você já foi ferido um dia como uma ostra, meu irmão? As coisas já fugiram do seu controle? Alguém que você amava te abandonou? As coisas não estão sendo exatamente como você sonhou? Você já fracassou em uma coisa que você acreditou bastante? A injustiça já bateu a porta da sua casa? Como uma tempestade, como uma enchente, levou tudo que você tinha. Quem foi que te feriu?
nessa vida, nesse mar de ondas agitadas. O Senhor nos cura, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. E nós vamos falar sobre uma mulher que, apesar da sua dor, apesar de uma ferida de anos, decidiu se abrir para quem podia curar. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. A gente vai ser bem rapidinho hoje, que hoje tem muita coisa boa para acontecer. Amém? 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar sobre Ana. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. Todos acharam? Diga assim: eu sou preciosa ou precioso aos olhos do Senhor. A minha vida será como um colar de pérolas para a glória do meu Deus. Amém? Existe um hino, assim, muito antigo, que assim, por acaso eu sei, por acaso, né? Mas que fala de uma verdade tão grande. Eu acho que todo mundo conhece aqui, ou a maioria conhece aqui, que fala sobre a gente ter um valor. Eu quero que você valorize aquilo que você tem. Você não é ninguém. Você é um ser tão importante para Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém que tão importante para Deus. Olha para o seu irmão e canta isso. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Cante isso. Eu venho falar do valor que você tem. Sabe por quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Olha bem para Ele. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você é pérola preciosa do Senhor. Mas toda pérola conta uma história, meu querido. Toda pérola vem de uma dor. E a diferença é que a gente vai escolher o que a gente vai fazer com as nossas feridas e as nossas mazelas, com a nossa história triste. O mundo está cheio de histórias tristes. Mas a gente vai escolher ser um contador de uma história triste ou ser alguém que vai contar a história de alguém que venceu em Deus. Diga: esse alguém sou eu. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zulfi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Podem ler o 3.
No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. 6. Quem era Penina? Rival. A gente que é mulher sabe como é chata essa coisa de rival. Só a graça, né, minhas irmãs? Só a graça. Mas aqui não tem ninguém assim. Versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Diga ano após ano. Misericórdia. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Versículo 8, podem ler. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. Amém. Então, Ana, como a maioria que já conhece a história, ela tinha uma dor invisível e contínua. Meus irmãos, se Penina, que era a sua rival, tinha filhos e filhas, e Ana não tinha filho nenhum ainda, imagina. A gente imagina que Penina tinha vários filhos, certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o tempo que Ana deve ter passado nessa situação. Ano após ano. Primeiro, a gente precisa pensar que na cultura judaica as coisas são um pouco diferentes. Eram diferentes naquela época. Por quê? Porque uma mulher não poder ter filhos era vergonhoso. Uma mulher que tinha muitos... Quanto mais filhos ela tivesse, mais abençoada ela era. E considerada mais amada pelo seu marido. E, imagina, a Bíblia fala que ano após ano, Ana subia para uma celebração, eles subiam até a casa do Senhor. E a ela, Eucana, Penina, sua rival, e os filhos da rival. Então, todos os anos, Ana subia do mesmo jeito. Ela já era criticada pela sociedade, julgada pela sociedade, tida como não abençoada. E mais, foi o Senhor quem a tornou estéril. Não sei se foi o Senhor quem a tornou estéril, mas era assim que ela era vista. Talvez alguém olhava para ela e falava assim, deve ter feito alguma coisa para ser estéril. Porque naquela época as pessoas associavam doenças aos pecados. E muitas vezes, sim, as doenças eram frutos, consequências de pecados. E lá estava Ana, ano após ano, subindo com vergonha, criticada, sendo mal olhada, mal vista. E apesar disso, além disso, ainda tinha sua rival. Provavelmente elas moravam juntas. E se não moravam juntas, moravam próximas. E ano após ano, Ana via Penina engravidar e dar filhos ao seu marido. E ela não conseguia. O problema de Ana estava além do seu controle, além do seu poder. Ela não poderia resolver, era algo que só Deus poderia fazer.
E os anos iam se passando. E aí o que aconteceu? Ela subia e quando chegava lá para oferecer ao Senhor sacrifícios, oferecer holocaustos ao Senhor em uma celebração, ela não conseguia celebrar. Porque a angústia do coração de Ana era tão grande, que tudo que ela fazia era chorar. Imagina, você já está sofrendo por algo que você não pode resolver, por algo que você não pode fazer, ainda tem uma filha do Satã para te encher a paciência, jogar na sua cara a sua incapacidade, jogar na sua cara que você não consegue, só ela consegue. E apesar de, mais, além de tudo isso, além de ter uma rival, que a Bíblia diz que perturbava tanto o coração de Ana, que irritava ela. Ai, que coisa chata, né? Não me deixa esquecer o meu problema. Sabe? Estava ali sempre, o tempo todo, em casa e na hora de subir para oferecer ao Senhor sacrifícios em Siló. Todo ano após ano, tendo filho, engravidando e humilhando Ana. Além da sua rival, enchendo a paciência, como diz o versículo 6, a ponto de irritá-la, Ana também tinha um marido omisso. Porque, meus irmãos, eu fico pensando, o senhor tem 2 mulheres, tem uma família constituída por 2 mulheres. Não era uma coisa escondida o que Penina fazia. Ele sabia o que estava acontecendo dentro da sua casa. Mas ele se achava tão bonzão, que ao invés dele se compadecer e sentir a dor da sua esposa, de Ana, o que ele fazia? Por que você está chorando? Por que você está triste, se lamentando? Por que você não come? Eu não sou melhor para você que 10 filhos? Ele era? Ela estava insatisfeita, ela estava triste. Sabe? O marido totalmente omisso. Por que ele não chegou? Gente, vamos resolver isso aqui? Vamos parar com essa maluquice de ficar brigando, de ficar debatendo, de ficar alfinetando? Porque, meus irmãos, imagina uma casa com 2 mulheres nessa situação. Imagina a convivência dessas 2 mulheres. E elas tinham que conviver, porque as 2 eram esposas, certo? Elas tinham que conviver. Mas ele não fez nada. Ele poderia ter chegado com Penina e falou: chega! Eu não quero mais ouvir falar desse assunto aqui dentro de casa. Eu não quero ver você maltratando Ana. Mas ele vira para ela e fala assim: por que você está chorando? Não tinha apoio. Sabe? Misericórdia. Não se colocou no lugar. Por anos, pessoal, é o que a palavra de Deus nos diz. E aí, para completar, ela sobe a Siló para oferecer sacrifícios. E lá ela encontra um sacerdote que não cumpria o seu papel. No meio da congregação, é o lugar onde nós procuramos cura, amém? Ainda bem, meus irmãos, que nessa igreja o Senhor tem sustentado líderes que se importam, que executam o seu papel, que têm compaixão das ovelhas e que têm cuidado das ovelhas, têm chamado para perto as ovelhas, têm cuidado, não têm negligenciado os problemas das suas ovelhas, amém? É assim. Mas Ana não tinha esse suporte, porque até pelo sumo sacerdote, e vamos falar, né, porque ele naquela época não conseguia ver nem, ou não conseguia, entre aspas, né, passava pano, como o pessoal fala aqui, para os seus próprios filhos. E aí, ele não estava cumprindo como o seu papel de sacerdote. Ele foi mais um que julgou Ana. Como assim? Está todo mundo celebrando, está todo mundo cantando, está todo mundo trazendo seus sacrifícios, todo mundo com as suas famílias, e essa mulher todo ano vem aqui e chora. Mas pior é que a palavra de Deus diz que ela vai até o local de adoração, e quando chega lá, ele toma Ana como bêbada.
Ela está lá orando. Imagina, gente, você está derramando o seu coração diante do Senhor, chorando diante do Senhor, contando para o Senhor toda a sua humilhação, e aí, aquele que devia orar por você, estender as mãos para você, querer saber como está a sua vida, vem e te julga. Fala assim: mulher, para de beber, que coisa feia, porque ele achou que ela estava bêbada. E aí Ana diz para ele: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher bêbada, é que eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E aí, a Bíblia conta que ele abençoa ela, e ela faz um voto ao Senhor. E o Senhor concede um filho a Ana, que é Samuel. Como assim, pessoal? Dentro da congregação, por anos, com uma dor que ninguém via. Porque são assim as feridas da nossa alma. Ninguém vê. A gente sabe disfarçar muito bem. Que afinal de contas, todo mundo passa por lutas. Todo mundo tem as suas dificuldades. E a gente vai deixando para lá as coisas de dentro do nosso coração. E se a gente não cuida, a gente se fecha numa proporção tão grande. E a gente começa como uma ostra a apodrecer. Não tem como sarar a ferida. E nós vamos morrendo pouco a pouco. E tudo que produzimos é morte. Quantas igrejas cheias de Anas. E talvez a gente olhe, na hora do louvor está chorando, e a gente pense assim: nossa, como fulano é quebrantado na presença do Senhor. Que nada, meu irmão. Está chorando ali porque tem uma ferida de anos que não consegue resolver. Está chorando ali porque foi abusado na sua infância. Está chorando ali porque fracassou no seu casamento. Está chorando porque fez uma coisa terrível, porque carrega uma culpa dentro de si. Está chorando porque é aprisionado pela mágoa, não consegue perdoar, não consegue fluir. Está chorando porque as suas emoções estão totalmente confusas. Está chorando porque não tem esperança, porque não tem um futuro. Está chorando porque quem essa pessoa deveria perdoar ou pedir perdão já morreu. Porque não vai ter oportunidade de falar outra vez, de ver outra vez, de estar frente a frente, olho com olho. Quantas Anas dentro das congregações. Quantas pessoas feridas, quantas apodrecendo como ostras. Quantas feridas abertas, mal cheirosas. Estão trazendo morte. E um dos erros nossos como filhos de Deus, como cristãos, é achar que a obra da cruz se estende apenas ao nosso espírito. E não à nossa alma e também ao nosso corpo. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele nos gerou em dor. Ele foi como uma ostra, ferida naquela cruz. E nós fomos gerados através das suas dores, da humilhação, daquela angústia no Getsemane. Fomos gerados através dos açoites, fomos gerados através da vergonha, da dor na sua alma, no seu espírito e também no seu corpo. Ah, meus irmãos, fomos gerados na agonia do Calvário. Renascemos como pérolas preciosas e por isso temos valor. Ah, meus irmãos, o preço foi muito alto. É dor profunda, a dor que eu não suportaria, que você não suportaria, Ele suportou. Ele disse: pode vir, pode ferir a mim, para que eles sejam curados. E sobre eles se derramará a minha vida. Sobre eles se derramará a madrepérola, para que todas as vezes que forem feridos, possam ser curados através das minhas dores. Em Isaías, no capítulo 53, fala que foi do agrado de Deus feri-lo, moí-lo, foi do agrado do Senhor sacrificá-lo. Foi no abandono do próprio Pai
que Ele nos gerou como pérolas preciosas. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Põe aí, Heitor, por favor. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Diga: sou eu. Você tem valor, pérola preciosa do Senhor. Ele se alegrou, ele disse: vai valer a pena, pode vir, joga sobre mim, põe sobre mim as transgressões, as dores, as culpas, os pecados. Por mim e por você, por mim, igreja, e por você, para nos sarar e nos lavar. Qual que foi a atitude de Ana? Chegou um dia que ela não aguentou mais. Não tinha o marido que ela precisava, não tinha a amizade de Penina, muito pelo contrário, tinha a sua rivalidade, não tinha o apoio de um sacerdote que pudesse compreendê-la, que pudesse enxergar a sua dor. Ana vai até o altar e, como uma ostra ferida, ela se abre diante daquele que podia curá-la. A palavra de Deus diz que ela derrama sua alma diante do Senhor. E quando Ana se levanta dali, meus irmãos, a Bíblia diz que o seu semblante era outro. Mas isso não tinha nada a ver com ela ter um filho ou não. Ela não se levantou dali grávida, ela não levantou dali com um filho nas mãos, ela levantou dali e as coisas ao seu redor estavam exatamente iguais. Penina estava lá rindo dela, o marido estava lá omisso. Mas algo dentro dela havia mudado, porque quem ia curar e quem curou Ana não foi Eucana ou Penina ou Eli, ou o próprio Samuel em seus braços. Quem trouxe cura a Ana foi o Senhor Todo-Poderoso, que ouviu a sua oração e honrou o seu voto. Mas ela teve que ir até Ele e expor: Senhor, é isso que está acontecendo comigo, olha que essa é a minha dor, essa é a minha ferida, eu não vou esconder, eu vou derramá-la aos pés daquele que pode me curar. Essa foi a posição e a postura de Ana. Igreja, Ele veio para nos restaurar por completo. Por completo. O que aconteceu na vida de Ana naquele dia foi o seguinte: ela abriu-se ao Senhor, mostrou as suas feridas. E ali, uma unção como a madrepérola foi derramada. Uma unção poderosa de cura pelo Espírito. A unção do Messias. Isaías, no capítulo 61. Cadê o Heitor? Isso. Eu queria que vocês lessem do versículo 1 até o versículo 4. Que unção é essa? Quem é essa madrepérola? Quem é que pega aquilo que me feriu e transforma em algo poderoso, precioso para a sua glória? Quem é que pega a história da minha vida, as coisas mais terríveis que já me aconteceram, aquilo que eu não tenho coragem de contar para ninguém, eu posso contar para Ele, e então Ele transforma essa mazela em um troféu de vitória. Um troféu. Olha aqui, Satanás, você pensou que ia me vencer, você pensou que ia destruir a minha vida. Olha aqui o que o meu Deus fez com a minha mazela, com a minha ferida. Um troféu que glorifica o seu nome, para contar a outros que talvez estejam passando pela mesma coisa. Deus fez por mim, Ele faz por você também. Olha como eu era, olha o que Ele fez comigo. Você está vendo aqui essa pérola no meu colar? Isso aqui é uma história. Isso aqui era uma ferida
Isso aqui foi um abuso um dia. Isso aqui foi o abandono do meu pai. Isso aqui foi a solidão. Isso aqui foi uma traição. Mas olha o que o meu Deus faz. Essa opção bem aqui, ó. A madre. Vamos ler? Pode ler, igreja. O Espírito do Soberano. O Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para dar boas novas aos pobres. Pode ler. Pregar, curar, libertar, proclamar a bondade, o dia da vingança do Senhor, proclamar que um dia Ele vem. Quantos são salvos em Jesus? Foram libertos, ouviram uma mensagem e foram libertos. Amém? Salvos, estão com seus espíritos salvos. Mas não para por aí. Porque nessa unção messiânica, a mesma unção que desceu sobre Jesus e Ele começou o seu ministério, a gente lembra lá do Jordão, Jesus lá no Jordão, a gente vê a Trindade ali. No batismo de Jesus, o Espírito Santo vem, Jesus está lá, o Filho, o Espírito Santo vem sobre Ele em forma de uma pomba, a voz do Pai é ouvida, naquele lugar, confirmando que Ele era Filho de Deus, e dali, Jesus começa o seu ministério. Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, Atos, capítulo 10, versículo 38, fala, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Essa mesma unção, a unção que Isaías proclamou, lá em Isaías capítulo 61, 700 anos depois, Jesus vai em uma sinagoga lá em Nazaré, e Jesus cumpre a profecia, porque Ele estava falando dele mesmo. Jesus lê esse texto, e a galera expulsa Jesus. Achou uma audácia Ele fazer isso. Eles não conseguiam ver. Quem estava falando era o Messias, e essa mesma unção messiânica está na igreja. A unção para isso. Meus irmãos, vocês percebem que não se trata só de salvação do inferno, também se trata de trocar coisas, trocar vestes. Os judeus, quando estavam tristes, eles pegavam cinzas, colocavam sobre suas cabeças e começavam a chorar. Era um sinal de luto, de pranto. O que são cinzas, igreja? É o resto de alguma coisa que foi queimada, que foi destruída. É o que sobrou de algo que não pode ser reconstituído, restaurado. Como a vida de muita gente. Parece que não tem mais solução. Não tem como refazer. O fogo levou, a droga levou, o divórcio levou, o diabo levou, a tristeza levou, a depressão levou. Deus deseja, através dessa unção, trocar. Diga, eu quero, Senhor. Não para por aí, porque essa unção consola os tristes, coroa, uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. O que é o pranto? Lamentação, o choro em alta voz, agonia, um choro agoniado, desesperado. Vestes de louvor ao invés de um espírito deprimido.
Ah, é depressão, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Trocar por vestes de louvor. Depressão, meus amigos, é uma coisa muito séria. Ela atinge corpo, alma e espírito. E o Senhor vem com essa unção maravilhosa, dizendo: ei, você que está deprimido, eu quero trocar com você. Me dá essa depressão e eu te dou novas vestes. Traz para mim essa ferida e eu transformo em uma pérola, em um troféu para a minha glória. Ele veio para que tenhamos vida em abundância. O que Jesus falou? O ladrão vem para roubar, matar mas eu vim para que tenham e vida. Mas isso, meus irmãos, não é só para a vida que está ainda por vir. Essa vida em abundância começa aqui. Porque se o ladrão está matando, roubando e destruindo, e se a dádiva de Deus é maior que a transgressão, e o poder de Deus atua no meio de nós, essa vida em abundância começa agora. É seu e meu direitos. Porque o nosso Salvador pagou esse preço na cruz do Calvário. É minha herança, é sua herança. Começa agora. Se você está esperando morrer para as coisas ficarem bem na sua vida, para você vencer algumas coisas, meu irmão, você está muito enganado. Porque essa vitória já é sua agora. Jesus veio para dar vida à abundância. E com abundância e começa aqui. Aqui. Pois o sacrifício dele veio também para sarar as nossas emoções. Os traumas, as dores que não ficam no seu espírito, mas na sua alma. Lá dentro, no interior. Jesus também veio restaurar isso. Corpo, alma e espírito. O que você tem guardado aí dentro do seu coração? Quero que você curva a sua cabeça, quero chamar o Giovanni. E em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre nós com revelação e verdade nessa hora. Somos o teu povo, Senhor, e nós queremos ser curados. Em nome de Jesus, deixa Ele te mostrar agora que segredos há dentro do seu coração, que dores você carrega desde a sua infância, meu irmão. Lá de dentro, Ele quer transformar. E enquanto o Senhor vai falando com você, eu queria te contar um testemunho da minha vida. Eu sou filha do pastor Reginaldo e a missionária Regina, são missionários no Iapoque. E eu sou a filha do meio. E quando eu era criança, os meus irmãos brincavam comigo e falavam assim, brincadeirinha de irmão, né? Falavam assim: você foi achada uma lata de lixo. Você já percebeu que você não é igual a gente? Seu cabelo é liso, o nosso cabelo é cacheado. O seu nariz é muito diferente do nosso. Você já percebeu que você é mais branca? Papai e mamãe nunca quiseram falar, mas você não nasceu da barriga da mamãe, não. Ela te achou no lixo. E por um tempo eu acreditei nisso. Quando eu cresci ouvindo uma história de que quando eu nasci, o meu pai ficou triste porque eu não era um menino. Eu tinha no meu coração uma raiz de rejeição. E quando eu ouvi aquela pessoa que estava no meu nascimento falar isso me entristecia muito. Porque como qualquer criança a gente quer ser desejado. E eu achava que o fato de eu ter nascido mulher me fazia ser menos amada pelo meu pai. Porque ele queria um menino, ele já tinha uma menina. E um belo dia, essa pessoa aproveitou, infelizmente, a oportunidade de me falar mais uma vez sobre isso. E ela falou assim: olha, no dia que você nasceu eu estava lá. E eu fiquei com a sua mãe no hospital e eu vi o seu pai chegar. E o seu pai chegou e ele perguntou para mim se era um menino.
E eu disse para ele que infelizmente não era um menino, era mais uma menina. E ele ficou muito triste, ele não soube disfarçar o descontentamento dele. E mais, ele foi até você para conferir se você realmente não era um menino, porque ele queria um menino. E aí, quando aquela pessoa me falou isso, eu assim, uma alegria nela em me contar isso. Eu levantei da mesa e falei assim: dá licença, preciso ir no banheiro, porque o choro já estava aqui. Eu entrei dentro do banheiro e aí veio aquele choro, sabe? E quando o choro veio, dizem que quando a pessoa vai morrer, a vida dela passa, toda a vida dela passa em frente aos olhos, né? Naquele dia eu não ia morrer não, mas a minha vida inteira passou diante dos meus olhos. E a presença do Senhor veio naquele banheiro. E antes que eu conseguisse chorar, o Senhor falou comigo. Ele me mostrou a minha vida, a minha infância toda. E Ele disse audivelmente dentro de mim: o fato de você ter nascido mulher é minha vontade. Eu te quis mulher. Foi meu propósito. Eu te planejei uma mulher. E Ele disse para mim: o que essa pessoa fez agora foi colocar uma colher de veneno dentro da sua boca. E você, minha filha, vai escolher agora se você engole ou se você cospe esse veneno para fora. Se você cuspir para fora, você está livre. Se você engolir, ele vai te matar. E eu comecei a orar e falei: Senhor, eu estou cuspindo esse veneno de dentro da minha boca, porque eu nasci mulher com um propósito. Ele me quis assim. Há um propósito no meu nascimento, há um propósito da minha sexualidade. Não foi um acidente, não foi porque as coisas são assim mesmo. Não, Ele me quis. Quando Ele pensou em mais um filho para os meus pais, Ele pensou em uma mulher com um propósito, uma mulher com um valor, uma mulher para ser usada pela sua glória. E aqui eu estou. Eu não sei qual que é a tua história, mas eu estou mostrando para você, meu irmão, um troféu, uma pérola daquilo que veio para me ferir. A madrepérola estava lá. É o Espírito Santo. Ele veio sobre mim para revestir aquilo que me feriu e transformar em uma história, uma pérola de valor para a sua glória. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que história terrível você carrega aí dentro? Quem você precisa perdoar? Ah, Kel, você não me conhece. Você não sabe quem foi a minha mãe. Você não sabe que injustiça eu sofri. Você não sabe o que o meu pai fazia comigo escondido da minha mãe. Onde Deus estava quando eu era abusado? Aonde Deus estava quando meu pai foi embora? Aonde Deus estava quando eu sofri sem merecer? Quando eu era uma criança, quando a minha mãe tentou me abortar? Aonde Deus estava quando ela me entregou a outra família? Aonde Deus estava? Eu perguntava também a Deus isso: Senhor, aonde você estava quando tanta coisa ruim me aconteceu? Você foi abusado na sua infância e pergunta onde Deus estava. Eu quero te dizer nessa noite que Ele te ama tanto e que você é tão precioso para Ele, que Ele estava lá sendo abusado junto com você. Onde Deus estava quando o meu marido me traiu? Ele estava lá sendo traído junto comigo. Aonde Deus estava quando eu fui abandonado? Ele estava lá sendo abandonado junto com você, sentindo a sua dor, sofrendo junto com você, porque Ele se importa em te dar valor. Talvez o meio que você cresceu te dizia que você não tem valor nenhum. Às vezes alguém jogou isso na sua cara, sua mãe, seu pai, alguém que era autoridade sobre a sua vida te disse: você não tem valor, você não vai dar em nada, você não é ninguém.
Deus que se deixou ferir, você tem um valor, você é precioso. E assim como Ana foi até o altar e abriu a concha do seu coração diante do Senhor, você pode fazer isso agora mesmo. Eu quero te convidar, você que foi tocado pelo Espírito Santo, que tem algo a entregar nessa noite, uma ferida, uma dor que não passa, algo muito antigo, uma frustração, algo que você não consegue vencer. Eu quero te convidar a vir ao altar também nessa noite. Meus irmãos, eu já estou aqui, porque enquanto o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, Ele me trouxe uma ferida dentro de mim que precisa ser curada nessa noite. E eu já estou aqui. Eu queria que você saísse do seu lugar, se você reconhece que você precisa. Abrir isso diante do Senhor, colocar isso diante do Senhor nessa noite. Não endureça o seu coração, irmão. A madrepérola está aqui entre nós. Ele quer nos sarar, Ele quer transformar o nosso pranto em riso, quer tirar da sua cabeça todas as cinzas e te coroar de glória e de beleza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, Giovanni? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Se você precisa que alguém ore por você nesta noite, venha. Venha ao altar como Ana. Venha derramar a sua alma diante do Senhor, meu irmão. Nós queremos orar por você, nós queremos te abraçar. Nós queremos derramar essa unção sobre a sua vida. O Espírito Santo se move em nome de Jesus. Chamar o pastor da igreja para estar orando por nós. Difícil admitir, não é? Aleluia. Difícil reconhecer, meus irmãos. O bom é que a graça do Senhor se derrama sobre a nossa vida. E qualquer lugar, um banheiro, o seu quarto, a sua pia cheia de louça, pode ser um altar e um lugar de encontro para o Senhor te alcançar. Amém.